Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o astral dessa semana, que vai aí do dia 18 ao dia 24 de julho, em que a gente tem lua minguante no signo de Áries, né, com o sol em Câncer. Plutão acionando a conjunção Sol-Mercúrio no signo de Câncer também. O próprio Mercúrio ingressando no signo de Leão na terça-feira aí pela manhã. E a gente ainda tem o Sol também ingressando em Leão aí na sexta-feira e Júpiter fazendo um aspecto lindíssimo lá de Áries para Mercúrio no signo de Leão, recém-ingresso em Leão, né? Então, o que a gente tem para essa semana? A gente já entra com o pé na porta aí, né? Plutão fazendo oposição a Mercúrio na segunda-feira e depois fazendo oposição ao Sol, né? Na terça-feira, né? Na segunda-feira ele faz oposição a Mercúrio na madrugada, às 4 horas da manhã, e ao Sol ele faz na terça-feira, às 22h38, a sua oposição, a sua lua cheia, né? Quando as coisas transbordam, ou seja, acabou o tempo do relógio para transformações, né? O que a gente tinha que planejar, de ver o que tinha que mudar, do que tinha que transformar, do que tinha que desapegar, do que tinha que desmoronar, já desmoronou, né? Tem que ter dado um jeito aí de entrar na vibe do desapego, para deixar aqueles pesos que eu venho falando desde o começo do ano para trás, para a gente poder seguir em frente, em busca dos nossos objetivos. Só que agora, isso tudo foi um movimento que começou em determinado período do ano. Agora é o ápice desse movimento, né? Quando o Sol e Mercúrio juntinhos ali tem a oportunidade de olhar para Plutão de frente e Plutão olhar para Sol e Mercúrio também de frente, né? Em signos sensíveis, né? E de Câncer, que é um signo muito sensível, onde está Sol e Mercúrio, e o próprio Capricórnio, que tem um fundo sensível aí, mas que é meio duro na queda, que tem uma casquinha meio grossa, né? De enfrentar as adversidades, as situações da vida com bastante maturidade. Então, o que pede da gente esse enfrentamento aí, né? A gente olha, tem a oportunidade de olhar tudo, a raspa do tacho da sujeira que estava debaixo do tapete. É isso que a gente vai olhar agora, entendeu? Então, se sobrou alguma coisa, se tem alguma coisa que ainda não viu, ainda não percebeu, agora não tem jeito. Ou vai ou racha, sabe? Aquela história do tipo assim, não, por exemplo, se você estava em dúvida se você saía de um trabalho ou não, porque aquele trabalho, seu chefe era abusivo com você, ou aquilo não te trazia a satisfação que você gostaria, ou não te trazia o retorno, ou o reconhecimento, mas você insistia naquilo que você ficava pensando, não, vai mudar, não, vai dar certo, não, eu vou conseguir e tal. Você até poderia conseguir, mas o externo não ia mudar, né? Aquela situação de desconforto, de incômodo, dos abusos do chefe, ou as situações de coleguismo também que poderiam não ser muito legais, ou a própria insatisfação pela não realização do que deseja, pode chegar ao ponto de você falar assim, não, realmente, eu acho até que eu perdi muito tempo insistindo nesse erro, nesse equívoco, né? Vamos dizer assim, dando muito murro em ponta de faca, né? Não é um movimento tão fácil de ser feito, vamos ter aí mais todo um período até que Sol e Mercúrio se encontrem de novo, daqui a 180 graus com Plutão novamente, principalmente porque o Marte agora, a partir do segundo semestre e agora nesse exato momento, está em Touro. Então, aquela coisa devagar e sempre, é um passinho atrás do outro, as coisas meio empurradas mesmo. E mesmo depois que o Marte entrar no signo de Gêmeos, ele ainda vai retrogradar no signo de Gêmeos, vai ficar o segundo semestre aí todinho retrogradando no signo de Gêmeos, né? E vai trazer pra gente uma sensação de eu quero ir, mas eu não tenho força, eu não tenho energia, ou dá um desânimo. Então, é um momento de perceber o que realmente precisa mudar e tomar a atitude de mudar. Mas vai ter um medinho, né? Vai ter um medo de fazer isso, porque na hora que você faz isso, você quebra todos os vínculos. Vamos dizer, de uma situação de relacionamento. O relacionamento está desgastado e as pessoas estão distanciadas. Aí, esse momento, você vai perceber e fala assim, cara, não tem jeito mesmo. Por mais que eu faça, por mais que eu insista, por mais que eu tente, não tem mais jeito, né? Se a situação realmente estiver desgastada e as partes não estiverem, vamos dizer assim,
sabedoria para entrar num equilíbrio dentro do relacionamento, de um diálogo que possa recuperar o que pode ter sido perdido. Então tem duas opções: ou você vira a página e segue em frente, ou você desapega daquele vínculo de uma forma tentando mudar a abordagem de lidar com aquela situação. E do que restou, sobre os alicerces do que restou daquilo, vamos dizer, de uma relação desgastada que desmoronou, sobra um alicerce, sobra as coisas boas, porque num relacionamento, mesmo que termine, não é 100% ruim nem 100% bom. Mas de repente chega um momento em que as coisas desmoronam. Só que desmorona e em alguns casos existe um alicerce que, por força da vontade de ambos, né, porque aí é o Marte que ajuda muito com determinação, com garra, de devagar e sempre um passinho de cada vez. Quem tiver essa paciência e essa determinação pode reconstruir sobre esse alicerce, desde que o que tenha sobrado seja uma coisa sadia, um alicerce saudável, né? Então, ou você vira a página ou reconstrói sobre os alicerces um relacionamento, até mesmo com a mesma pessoa, mas dentro de um novo formato, né? Tudo tem que ser novo. É a velha história do fermento que eu venho falando. Não adianta fazer o mesmo bolo com fermento velho, antigo, vencido. O bolo não cresce, não evolui. Tem que mudar até a própria receita do bolo, né? Você pode até manter o mesmo gosto do bolo, mas talvez a receita tenha que mudar, ou você tem que comprar ingredientes novos para aquilo ali, né? Então traduz isso para tudo na sua vida, de todos os tipos de relacionamento que você tiver, que de alguma forma possam estar desgastados, né? E relacionamento, quando a gente fala, pode ser relacionamento familiar, pode ser relacionamento profissional, pode ser relacionamento com a própria profissão, né, que você percebe que aquilo ali está desgastado, você precisa dar um novo gás para aquilo ali, tem que dar uma guinada naquela situação. Então agora é um momento em que você olha para frente, olha para aquilo que está te incomodando, aquilo que corrói você por dentro, aquilo que te sequestra, que sequestra os seus pensamentos, que te sequestra a vitalidade, por ser uma situação que se repete, você sempre aposta que aquilo vai melhorar ou que aquilo vai acabar, e não vai, né? Então você cai a ficha agora, a gente já vem de uma semana de despertar, vem de um final de semana em que Netuno ajudou bastante aí o Sol e Mercúrio a dissolver esses laços, né, para poder desapegar e deixar ir realmente o que não nos faz bem. E agora a gente vem Plutão, que dá tipo assim, dá o chute no pau da barraca, que fala, ó, é isso, a realidade taca real, né? Tipo, Capricórnio, Plutão lá de Capricórnio taca real para Sol, Mercúrio em Câncer. Se tivesse que sair a manchete, seria essa, né? Então, a gente perceber a realidade da vida como ela é. E a lua minguante em Áries é muito providencial, porque Áries é o primeiro signo do zodíaco, né? Se a gente mingua em Áries, quer dizer, o comportamento ariano tem que ser minguado, né? Tem que ser diminuído. A gente vai entrar num momento de lua minguante, de análise das nossas emoções e dos nossos sentimentos, porque afinal de contas estamos no final da lunação canceriana, mas percebendo que é necessário sabedoria e maturidade para lidar com certas situações, inclusive a situação de desapego, de deixar ir, de se desvincular de coisas que nos fazem mal, mas que nós ainda insistimos em nos vincular por temer o fim de vez, né? Cortar o mal pela raiz de uma vez, de todas as vezes. Porque quando a gente faz isso, termina, né? Só que termina sem... não é que você... você tem que finalizar a coisa para poder começar uma coisa nova. Tem um ditado, que eu não sei de onde que fala assim, uma mulher grávida não pode engravidar. Então, quer dizer, se você está ainda numa nhanha antiga, né, numa profissão, numa rusga familiar, ou numa situação de relacionamento, ou com um amigo, ou com um funcionário, se você não resolve essa nhanha depois ela vai voltar para te encher o saco. Então, agora, ela não vai terminar, né? Então você tem que terminar aquilo ali de vez para poder ter a chance de começar uma coisa nova. Porque se você não terminar, você não consegue iniciar algo novo. A vida pode estar te levando numa direção diferente da que você deseja, mas talvez seja a que você precisa. Mas para isso você tem que desapegar da antiga direção, se desvincular, que foi isso que Netuno fez no final de semana com Sol e Mercúrio, né? Tipo assim, a gente pode ter ficado um pouco meio perdido, mas ajudou a dissolver esses laços que vinculavam até pelas questões negativas da situação, ou por dependência.
Então, quando a Lua mingua agora em Áries, como Áries é o primeiro signo do zodíaco, é um signo mais, vamos dizer assim, que lida com as emoções de uma forma mais corriqueira e às vezes até infantil, né? E na verdade, a gente precisa lidar com as emoções, Sol em Câncer, de uma maneira mais madura e não infantil. E não o infantil do Áries aí nessa situação perante Câncer, porque Câncer é a mãe, o Áries seria o filho, né? Na situação do mimado, filho mimado. Então não ficar naquela situação de esperar que os outros façam alguma coisa ou que resolvam seus problemas ou qualquer coisa assim. Vai lá e faz você, vai lá e resolve você, né? Nós vamos entrar aí numa temporada de Leão, e Leão pede que a gente olhe para nós mesmos, né? Mercúrio ingressa em Leão às 9h34, dia 19, terça-feira. Então a nossa mente vai estar focada em nós mesmos, na nossa diversão, no nosso prazer, no nosso romance, na nossa vontade de viver a vida, de ser caloroso, de ser generoso, de ir para festa. A gente vai estar mentalizando e vai estar pensando nessas coisas, e vai estar muito mais fácil de também pensar positivo, apesar de depois o Sol fazer umas quadraturas aí com Urano e Saturno, mas isso aí é para próximos vídeos, né? No momento, Mercúrio e Sol ingressam no signo de Leão. E apesar dessas quadraturas que vão fazer com Saturno e Urano, é um signo extremamente solar, é regido pelo Sol. E o Sol é a gente focar em nós mesmos, nossa essência, o que nós queremos, nossos projetos. Né? A gente vem aí de um momento de uma lunação canceriana, que ainda a gente não entra na lunação de Leão, mas o Sol em Leão e o Mercúrio em Leão já são marcas fortes essa semana da presença do Leão na nossa vida, que traz essa coisa tipo assim, chega, já dei conta de muita gente, resolvi problema de muita gente, agora vou ver os meus problemas, resolver as minhas coisas, planejar a minha vida, focar nas minhas metas, nos meus objetivos, né? E para isso, teve essa providência divina e maravilhosa, astral e cósmica, escrita aí no céu, de o Mercúrio e do Sol receber um bom aspecto de Netuno no final de semana e agora receber uma oposição de Plutão, ou seja, dissolve e larga essas coisas pesadas para trás para poder seguir para o seu brilho aí no Sol, no Leão, né? Vai se divertir, vai ser feliz, vai viver a vida, é como se fossem umas férias dos problemas, né? Mas para isso você precisa resolvê-los, você precisa deixar eles para trás, você precisa desapegar, porque às vezes, gente, a gente se vincula às questões negativas da vida da gente, ou até relacionamentos tóxicos e abusivos, por questões equivocadas, por questões que a gente não percebe. A gente acha que precisa daquilo, enquanto aquilo está nos aprisionando e nos fazendo mal. E na verdade o que a gente tem que fazer é desapegar daquela situação, olhar mais pra gente e seguir em frente, que é o que essa semana tá falando. Então a gente está no ápice da nossa transformação. É como se fosse a borboleta se transformando ali no máximo dela, né? Dentro ainda do casulo para voar depois. Mas a princípio está citando o máximo da transformação dela, mudando totalmente de lagarto para borboleta. Asas crescendo e tudo mais acontecendo, mas para isso ela vai precisar deixar o corpinho de lagarta para trás, porque senão ela não vai conseguir incorporar a borboleta nunca. Entende o que acontece? E aí a gente tem toda essa presença aí de Leão do meio da semana para frente, que traz uma esperança pra gente, de alegria de viver, que no final as coisas vão dar certo, e uma força muito grande acontecendo aí já da quinta-feira pra frente, mas que passa exato no sábado às 14h52, que é Júpiter no signo de Áries, fazendo um trígono para Mercúrio no signo de Leão, que é a consciência de que tudo vai dar certo no final, não se preocupa, ressignifica as coisas que você tem que ressignificar, cria um dinamismo nessa área de ressignificação, para você olhar para as coisas que às vezes podem te prender e te aprisionar no passado de uma forma muito positiva, e aí você se liberar para poder seguir dinamicamente, com bastante energia, entusiasmo, otimismo para frente, que seria tipo assim, depois do desmoronar aí do Sol e Mercúrio recebendo a oposição de Plutão, né, que a verdade bate forte, né, o Plutão taca real lá de Capricórnio pra gente aqui, a gente percebe que a vida não acaba, a vida continua e que a gente tem plena vontade de viver e que as coisas a vida encontra o seu caminho de alguma forma, tá bom? Então, se as coisas ficarem meio pesadas no início da semana, não se preocupe, depois a gente tem umas coisas legais entrando aí em Leão e o Júpiter fazendo bom aspecto com Mercúrio no final de semana, prometendo um final de semana, especialmente o sábado, muito, muito legal, tá bom, gente? Então, dá um joinha aí pra gente, curte o nosso canal,
Aperta o sininho para poder receber os vídeos. Eu tô aí para vocês, para mapa astral, mapa numerológico e tiragens de tarô. E aqui estão os meus contatos. Um beijão, boa semana e cheia de energia. Tchau, tchau.